Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal sonúmeros.com e eu vou dar continuidade ao estudo das cônicas aqui no canal, ok? Agora eu vou começar uma playlist sobre hipérbole, mas no canal aí já tem sobre a parábola e a elipse. Então, se você está estudando geometria analítica e você tem interesse em parábola, elipse e hipérbole, a partir de agora você vai ter os 3 tópicos aqui no canal sonúmeros.com, beleza? Nesse primeiro slide, nessa primeira aula, eu vou falar um pouquinho sobre a definição e sobre esses 2 ramos que a hipérbole tem. Na sequência eu vou falar sobre os elementos, sobre a equação da hipérbole, depois eu vou deduzir a equação da hipérbole e depois vou resolver um monte de exercício, mas um monte mesmo, tá? Desde exercícios mais fáceis até exercícios mais difíceis. Eu prometo para você que aqui você vai ter um estudo completo da hipérbole. Então vamos lá, pessoal, começando, ó. Hipérbole. Hipérbole de centro na origem do sistema, tá? Então, por enquanto, nós vamos estudar somente a hipérbole que tem um centro aqui, na origem do plano cartesiano aqui, origem do sistema, eixo x e eixo y, né? Deixa eu colocar aqui. Beleza? Pessoal, vamos ler a definição aqui, ó. Hipérbole é o lugar geométrico dos pontos de um plano cujas diferenças das distâncias em valor absoluto a 2 pontos fixos desse plano é constante. Ou seja, o que ele está querendo dizer para nós? Imagine que aqui, ó, é um ponto e aqui é outro. Que esse ponto aqui é chamado de foco 1 e esse aqui é chamado de foco 2. Se você pegar um ponto sobre a hipérbole, ou se você pegar um ponto no plano e essa distância aqui, ó, desse ponto que eu chamei de P, essa distância até esse foco, menos a distância desse ponto até outro foco, der um valor constante que você definiu, isso para qualquer ponto que você pegar, então essa região, que é chamado de lugar geométrico, vai ser chamado de hipérbole. Então, hipérbole é o lugar geométrico dos pontos de um plano cujas diferenças das distâncias em valor absoluto a 2 pontos fixos desse plano é constante. Beleza, pessoal? Então, essa é a definição. Mas é importante que você tenha aqui, ó, você tem a fórmula escrita como distância entre 2 pontos e também tem a fórmula escrita na sua versão vetorial, perfeito? E como as duas estão dentro de um módulo, e quando você tem lá, ó, módulo de x igual a 2a, o que isso quer dizer? Quer dizer que x pode ser igual a 2a ou x pode ser igual a menos 2a. Então, isso aqui, gente, nos dá 2 situações. O 2a é positivo ou o 2a é negativo. É lógico que quando sai do módulo, sempre vai sair positivo. Mas o que seria, então, esse positivo e esse negativo? Seria assim, ó. Se você pegar um ponto P aqui no ramo da hipérbole, que fica à direita do centro, então a equação seria do tipo a distância entre o ponto P e o foco 1 menos a distância entre o ponto P e o foco 2 é igual a 2a positivo. Então seria a versão positiva. Caso você pegasse o ponto P aqui, ó, no ramo da esquerda em relação ao centro, e fizesse também a mesma coisa, a distância do ponto P até o foco 2, menos a distância do ponto P até o foco 1, a tua equação seria diferente. Seria assim, ó, a distância do ponto P até o foco 1, menos a distância de P até o foco 2, dado por menos 2a. Beleza, pessoal? Então, essa é uma diferença importante. Quando a distância der negativa, o teu ponto está no ramo da esquerda.
Quando a distância der positiva, o teu ponto está no ramo da direita. E a hipérbole é constituída de dois ramos. Beleza, pessoal? Vamos avançar no estudo, então. Vamos lá. Pessoal, dando continuidade, agora eu vou falar sobre os elementos da hipérbole, ok? Nós vamos falar sobre os focos, a distância focal, o centro, os vértices, quem é o eixo real ou transverso, quem é o eixo imaginário ou conjugado, quem é a abertura da elipse e quem é a excentricidade, ok? Para isso, vamos definir alguns pontos, ó. Aqui eu tenho uma elipse, uma hipérbole, desculpa, que ela está assim, digamos, centrada no eixo X. Aqui eu tenho uma hipérbole que ela está mais no eixo Y. E existe diferença entre as duas, inclusive com relação à equação. Então vamos lá, ó. Imagina que aqui você tem o foco da hipérbole, chamado de foco 1, e aqui você tem outro foco, foco 2. Como a hipérbole toca no eixo X, aqui eu chamaria de vértice A2 e aqui eu chamaria de vértice A1. Beleza, pessoal? Nesse caso aqui seria o contrário. Você teria aqui, ó, foco 1, vértice A1. Vértice A2, foco 2. Veja que nesse caso, os pontos estão sobre o eixo X. E nesse, os pontos estão sobre o eixo Y. Beleza? Então, os focos, quem são? Os focos são os pontos F1 e F2. Então, vou colocar aqui. F1 e F2. Mas se eu perguntasse para alguém qual a distância do ponto F1 até o ponto F2. Qual é essa distância aqui, ó? Essa distância é dado por 2C. Ou seja, aqui do centro até o foco 2 mede C. E do foco 1 até o centro também mede C. Ou seja, tudo mede 2C. Então, qual é a distância focal? 2C. Quem é o centro? O centro, por enquanto, é o próprio centro do sistema, ou seja, é o ponto C. Quem são os vértices? O vértice é A1 e A2. Veja que aqui mudou a orientação, mas os vértices continuam sendo A1, A2. Beleza? Gente, qual é a distância de A1 até A2? Qual é essa distância aqui, ó? Essa distância aí é dada por, agora sim, 2A. Ou seja, a distância do vértice A1 até o vértice A2 é 2A. Com isso, cada pedacinho aqui, ó, vou até escrever, aqui mede A e aqui mede A. Beleza, pessoal? Continuando, então, nossos estudos, ó. Quem é o eixo real? Gente, o eixo real é o eixo que é o segmento A1, A2. Nesse caso, o eixo real está sobre o eixo X. Mas nesse caso aqui, ó, o eixo real está sobre o eixo Y. Então, o eixo real pode estar sobre o eixo X e pode estar sobre o eixo Y, dependendo da sua hipérbole. Mas qual é o nome dele? E nos dois casos, o nome dele é o segmento A1, A2, que mede a distância de A1 até A2. Nós já vimos, essa distância é 2A. Então, o eixo real mede 2A. Beleza? Quem que é o eixo
imaginário ou conjugado? Gente, agora eu preciso de um detalhe aqui, ó, para fazer o eixo imaginário ou conjugado, a abertura da hipérbole e a excentricidade. O que eu preciso? Para facilitar para vocês, para ficar mais fácil, eu vou passar uma circunferência aqui, ó. Vou passar uma circunferência que pega pelo foco 1 e foco 2 e que tem origem no ponto C, no centro do sistema. Então, vou criar essa circunferência, ok? Pessoal, então, conforme prometido, ó, tá aqui a minha circunferência. Beleza? Veja que a minha circunferência passa pelo foco 1, passa pelo foco 2 e tem centro aqui no ponto C. O que eu vou fazer agora é o seguinte, ó. Eu vou passando pelo vértice A2, eu vou passar uma perpendicular ao eixo X. E essa corda perpendicular vai tocar a circunferência em 2 pontos. Então, vamos lá, ó. Tá aí. Tocou aqui, ó. E tocou aqui. Depois eu faço melhor. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Pronto. Também tocou em 2 pontos. Vamos marcar os 2 pontos, ó. Aqui ponto, aqui outro e aqui outro. Se eu ligar esses pontos agora, você vai observar que eu vou obter um retângulo, ó. Tá vendo? Eu obtive um retângulo. E o que é interessante disso aí é o seguinte, ó. Que esse ponto de intersecção com o eixo Y, em cima e embaixo, esse aqui eu vou chamar de ponto B1 e B2. E o que é importante desse ponto B1 e B2? A importância desse ponto é o seguinte, que se você pegar a distância do centro até o foco, e nós sabemos que a distância do centro até o foco mede C unidades, só a metade aqui, ó, mede C unidades, essa distância é a mesma daqui até aqui, ó. Tá vendo? É a mesma. Então, essa distância desse ponto que nós encontramos até aqui mede C unidades. E com isso eu vou batizar essa distância aqui, ó, essa distância, eu vou batizar de B. E aí eu formei aqui um triângulo retângulo de lados A, B, C, onde C é hipotenusa, A e B são catetos. Beleza? Vamos preencher mais coisas ali então, ó. Quem é o eixo imaginário ou conjugado? O eixo imaginário ou conjugado é o eixo B1, B2. Isso aqui, ó, é o imaginário ou conjugado. Então, vou colocar aqui. B1, B2. E qual é a distância? Quanto mede esse eixo? Ah, a distância do ponto B1 até o ponto B2 é igual a 2B. Então, esse eixo mede 2B. Gente, mas como caiu aqui, ó, em um triângulo retângulo, deixa eu pintar esse triângulo retângulo para a gente ver, ó. Como caiu num triângulo retângulo, o que é que eu posso aplicar nesse triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Então, existe uma relação entre a medida C, B e A. Você sabe que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza, pessoal? Tá, mas vamos continuar o nosso estudo, tá? Agora, existe outra coisa importante. Tá vendo os vértices desse retângulo que nós criamos aqui? Quando eu ligo os vértices dos retângulos, eu consigo as diagonais. Então, isso aqui é uma diagonal do retângulo, ó. E aqui eu tenho outra diagonal do retângulo. Só que o que é importante com essas diagonais? Essas diagonais são suporte para as assíntotas da hipérbole. Ou seja, isso aqui, ó, é uma assíntota da hipérbole, que fica justamente sobre a diagonal.
Beleza? Então, deixa eu fazer isso mais forte, ó. Então, isso aqui é uma assíntota. E aqui, ó, eu teria outra assíntota. Veja que as assíntotas não estão super bem desenhadas, porque a tendência é a hipérbole se aproximar dela, tá? E não se afastar. Por que o desenho não ficou perfeito? Porque esses focos aqui eu escolhi de forma aleatória. E não pode, teria que ser perfeitamente. Beleza, pessoal? Então agora, para finalizar o nosso estudo, falta a excentricidade e falta a equação da hipérbole e a equação das assíntotas. Mas veja o seguinte, ó, eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, pintado de amarelo. Tá vendo esse triângulo aí? Veja que essa medida aqui, ó, daqui até aqui, é B. Ou seja, essa medida aqui também é B, é igual. Perfeito? Então, eu quero calcular esse ângulo aqui, ó. Se eu chamar esse ângulo de alfa, beta ou teta, eu tenho que a tangente do ângulo alfa é dado por cateto oposto, que é o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o A. Pessoal, aqui por enquanto eu não vou levar em consideração se é positivo ou negativo, tá? Só isso. Então lembre isso aí, ó. Então esse ângulo aqui é dado por cateto oposto dividido por cateto adjacente, beleza? Outra informação. As assíntotas são retas e a equação da reta é do tipo y igual a mx mais b. Então, isso aqui é a equação de uma reta. Só que, nesse caso, as assíntotas passam pela origem. Então, o b aqui vale 0. Com isso, gente, nós podemos montar agora as equações das assíntotas, tá? Essa assíntota aqui, ó, que eu vou passar aqui, ela é decrescente, ok? Então, a equação dela é desse tipo aqui, ó, y. O m, gente, ó, é o b dividido por a. E nós temos o valor de b e o valor de a. Só que com o sinal negativo, porque é decrescente. Então, é menos b sobre a x. Essa é a equação da assíntota. Vamos achar a equação da outra assíntota. De novo, y igual. Como essa assíntota aqui ela é crescente, então não precisa do sinal de menos. Ela é b sobre a x. Então, nós já temos a equação de duas assíntotas. Perfeito, pessoal? Agora, gente, falta a equação da hipérbole, o mais importante. Ó, nesse caso aqui, que a hipérbole é o lugar geométrico que está desenhado de azul, apesar de já estar bem misturado, nesse caso, a equação da hipérbole seria assim, x² dividido por a² menos y² dividido por b² igual a 1. Veja que, nesse caso, o termo que tem x é positivo, o termo que tem y é negativo. Ou seja, se o termo é positivo, o eixo real fica sobre ele. Como o termo positivo é o x, eixo real fica sobre o x. Nesse caso, o eixo real está sobre o y. Então, o termo positivo é o y. Aí ficaria assim, ó, y² sobre a² menos x² sobre b² igual a 1. Então, nós temos aqui duas equações da hipérbole. Uma com o eixo real sobre o eixo x e outra com o eixo real sobre o eixo y. Beleza? Falta definir a excentricidade. Quem é a excentricidade? Excentricidade nada mais é do que c dividido por a. O a está aqui embaixo do x e aqui embaixo do y. O b está aqui embaixo do y e aqui está embaixo do x. E o c a gente consegue descobrir pelo teorema de Pitágoras. Beleza, pessoal? Só que aqui é bom entender o seguinte, c
é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, é sempre maior que A. Sempre maior. Se nessa divisão o C é maior, então a excentricidade é sempre um número maior que 1. Beleza, pessoal? Colocando aqui, ó, eu cometi um erro, ó. Eixo imaginário é B1, B2, beleza? Falta agora aqui escrever, então, quem é a abertura da nossa hipérbole, tá? Veja que eu tinha cometido um erro ali, mas facinho de resolver. Gente, a abertura da hipérbole é esse ângulo aqui, ó. Todinho. Esse ângulo inteiro, que nós vamos batizar ele aqui, sei lá, de θ, ele é a abertura da hipérbole. Então, o ângulo formado entre as assíntotas é chamado de abertura da hipérbole e tem o nome de θ. Beleza, pessoal? Então, agora é o seguinte, agora eu vou para a próxima aula. O que é que eu vou fazer na próxima aula? Eu vou deduzir a equação da hipérbole com centro na origem do sistema e eixo real sobre o eixo x. Depois, eu vou resolver vários exercícios. Beleza? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!